Então, como ele falou, meu nome é Matheus Lima. Eu vou falar sobre programação funcional com React. Eu estou assim meio de lado porque aqui na minha tela não tem nada, então vou ficar olhando para aquele slide dali. Geralmente eu não fico nervoso, mas dessa vez eu estou bastante, tipo quando você vai fazer o Enem ou alguma coisa do tipo. Vocês provavelmente já viram algum post que eu escrevi no Tableless. Eu escrevo bastante sobre JavaScript e sobre programação funcional também. Eu tenho uns outros posts sobre PWA, mas eu não tenho muito tempo para me apresentar. Eu trabalho na Concrete, isso sim eu tenho que falar, que é uma consultoria assim, digital sensacional. A gente trabalha com Agile, a gente trabalha com Lean. Nesse momento a gente tem projetos com React, com Angular, e eu estou tentando fazer alguma coisa com Vue, porque eu estou bastante interessado. Tem alguém de Vue aqui? Poucas mãos, vocês são bem-vindos. Tem alguém de Angular? Menos ainda, vocês também são bem-vindos. Então, eu comprei esse curso, não estava nesse preço, estava só R$20. Eu comprei esse curso no Udemy, ou Udemy, eu não sei, que ele é bem básico, assim, ele volta tipo, só HTML, JavaScript, CSS. É um negócio que eu gosto bastante de fazer, que é voltar na base. A gente já está muito no React, a gente está muito no Angular, mas poucas vezes a gente volta realmente para o que é básico, assim, para o HTML, para o CSSzão, assim, sem size mesmo. E eu comprei esse curso, eu estou fazendo, e a ideia dessa palestra é mais ou menos essa, voltar para a base do React, que é o motivo que a gente está aqui. A gente está todo mundo aqui falando sobre React, mas por quê? Por que React venceu, entre aspas? Então, a ascensão do React ela começou em 2015, 2 anos atrás, por 2 motivos. O primeiro motivo é por mais ou menos a falha desse cara. Todo mundo usava Angular 1, estava todo mundo feliz, só que a própria equipe falou, cara, isso aqui não funciona, a gente vai reescrever tudo do zero. Só que eles demoraram muito tempo para reescrever tudo do zero. Então, a comunidade falou, tá, para onde que eu vou agora? Quais são as minhas opções agora? E o segundo motivo pelo qual o React meio que venceu é esse slide aqui. Se vocês voltarem no tempo, pegar a palestra de 2015, 2014, 2013, quase todas vão ter esse slide aqui. E esse é o meu objetivo nessa palestra, que vocês entendam o que esse slide significa, porque esse foi o grande sales pitch assim, que trouxe o React para o mainstream. Como eu falei, para entender esse slide, a gente tem que estudar a base, e a base de programação funcional. Então, o primeiro passo é entender que programação funcional é sobre escrever código declarativo. Mas o que é declarativo? Esse é um exemplo de código não declarativo. Ele é imperativo. Como vocês conseguem ver, tem diversos passos. Você está mostrando para o seu computador, passo a passo, o que você tem que fazer. Só que hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso. Computador, em vez de passo a passo, eu quero saber o como, eu não quero saber o porquê ou então cada passo. Eu quero o seguinte, eu quero que você, no meu método double, passando um array, você me mapeie ele e dobre cada um desses itens, em vez do imperativo que você está ensinando o seu computador como é que faz isso. Esse trecho de código ele é extremamente funcional no sentido de ser declarativo, de você pedir para a sua máquina o que você quer e não ensinar para ela como é que se faz. Na época do jQuery, o código era extremamente imperativo. A gente tinha lá o nosso botão, a gente no clique, dava um toggle na class. De novo, a gente está passo a passo ensinando o nosso computador como é que se faz código. Com o React, por outro lado, a gente tem um código extremamente declarativo. A gente tem o mesmo botão, só que no toggle do highlight eu tenho uma função, seja lá qual que faz esse handle toggle highlight. Segundo passo da programação funcional no React, isolamento. Essa função ela não tem nada de isolamento. Ela é uma função simples de adicionar, só que ela está adicionando um x e y, que eu não sei onde está, elas vêm de fora. Isso não é nada isolado. Como é que se testa isso, por exemplo? Esse outro caso dessa função ela é totalmente isolada. Ela por si só ela existe sem que nada de fora altere ou nada de fora seja alterado por ela. Esse é um caso clássico de isolamento. Por exemplo, no Angular 1, vou falar um pouco mal de Angular 1 agora, olha aquele customer name. De onde vem aquele customer name? Isso é uma diretiva extremamente simples, mas que não é isolada. De novo, como é que eu testo esse cara? Como é que eu garanto a testabilidade? Não, como é que eu garanto que esse cara funciona? Como é que... É extremamente difícil de você analisar esse código e ver, e aí, cadê o customer? Quem é esse customer? Agora, no React é totalmente diferente. Você tem uma função extremamente simples que você passa um parâmetro e pronto, você tem o seu resultado. Você tem um customer name, que ele vem do customer que vem de cima, para testar extremamente fácil. Então, segundo passo, isolamento. Terceiro passo, fluxo de dados. Esse foi extremamente importante. Na época do Angular 1, essa é a documentação oficial do Angular 1, todo mundo falava sobre Two-Way Data Binding. Two-Way Data Binding, essa nova revolução. Tem até uma carinha feliz ali mostrando como a equipe do Angular estava feliz com o Two-Way Data Binding.
exceto que não deu certo. Esse exemplo aqui de two-way data bind, a gente tem o nosso model ali embaixo, a parte que importa é o HTML, tá, que está ali embaixo. A gente tem um form com input que ele se muda sozinho e muda o cara que está lá fora. Parece fantástico para um blog post, mas para a sua aplicação real do dia a dia, isso para de funcionar bem rápido, porque as coisas começam a se confundir, a se conflitar, e você não sabe mais controlar a sua própria aplicação. Com React, parece pior para um blog post, mas na sua aplicação do dia a dia real, é muito melhor. Você tem mais código sendo escrito, mas você tem mais garantias, você consegue testar mais, você não tem conflitos. Isso tudo graças ao One-Way Data Binding. E o One-Way Data Binding foi o cara que gerou o Flux e o Redux, que vocês estão familiarizados com esse gráfico. O Mobex, provavelmente, ou tem um quê de Two-Way Data Binding, mas os principais caras vieram do One-Way Data Binding, foi uma grande vitória, tanto que a própria equipe do Angular assumiu isso e praticamente não tem o Two-Way Data Binding no Angular 2. O Vue não sei, eu acho que também não tem. Composição é outra coisa importantíssima, outro conceito importantíssimo de programação funcional que React trouxe para a gente e toda a comunidade depois assumiu que venceu. O Angular 1, por exemplo, tinha diretivas, mas não era muito bem componentes e composição, mas no React a gente consegue realmente compor as coisas. Para vocês entenderem por que composição é tão interessante, eu recomendo muito esse vídeo aqui do MPJ, que, em resumo, ele quer dizer isso aqui: composição é melhor do que herança. Se vocês não acreditarem em mim, vão ver o vídeo, que é fenomenal. Para vocês entenderem rapidamente composição, eu vou mostrar um caso que não tem composição nenhuma. Eu tenho uma função ali em cima, toUpperCase, que ela pega uma string x e dá um toUpperCase. Eu tenho uma outra função, exclaim, que ela bota um sinal de exclamação no final da minha string. O que eu quero é a composição das duas coisas. Como é que eu faço isso sem composição? Eu primeiro pego um valor, zero ele, depois eu chamo a função de exclamação reactconfbr, que vai me retornar a exclamação, depois eu modifico esse valor chamando o toUpperCase, com o reactconfbr no final com o resultado que a gente queria. Só tem um problema, o let é interessante a gente tratar como um CodeMel. Por quê? Porque quase tudo que a gente está usando o let, a gente pode fazer de forma mais imutável e, portanto, de uma forma mais funcional usando o const. E esse aqui é um exemplo do mesmo resultado final, só que sem nenhum let envolvido. Então, toda vez que você tiver um let no seu codebase, dê uma olhada séria se você realmente precisa desse cara. Você não pode transformar isso num const. Tem, por exemplo, plugins no SLint que bloqueiam o uso de let. Tem muita gente usando isso e recomendando. Eu já não sou tão xiita assim. Eu acho que tem algum espaço para o let, mas é sempre interessante de ver, faz sentido estar esse let aqui? E, para a gente entender rápido, tem as mesmas funções, toUpperCase e exclaim, e eu estou criando uma função compose, vocês não precisam entender o que essa função compose faz, você pode baixar ela do Randa.js, do Lodash, tem várias opções. E ali a minha função shout, que é grito, é a composição das duas. Então, simplesmente chamo o shout, que ela faz o toUpperCase e o exclaim juntas, de uma maneira muito mais funcional, sem usar let, completamente imutável. E o que isso tem a ver com React? Então, React a gente cria um componente e depois a gente consegue fazer composições. O nosso código dia a dia do React é completamente feito de composições, a gente nem se liga nisso no dia a dia. Então, ou seja, é um conceito completamente funcional que a gente já assume assim como garantido, a gente nem se lembra de onde veio. Tipos também é a mesma coisa. Quem falava de tipos há 3 anos atrás na comunidade JavaScript? Praticamente ninguém. Provavelmente só o povo do TypeScript, que naquela época nem era tão levado a sério assim. Mas o React trouxe para a gente um sistema de tipos. Para vocês verem a importância, assim, de forma rápida, do sistema de tipos, tem de novo aquela função double, que ela retorna 1 vezes 2, de seja lá o que for. Só que essa função double, lógico, só faz sentido para números. Então, se eu passar o 2 ali, que é um número, ok, 4. Se eu passar null, 0. Tipo, como assim? Se eu passar uma string, eu recebo null. Não é isso que a gente espera. A gente espera que ela receba sempre números. E me avise quando eu não estiver passando número. Então, por exemplo, no TypeScript, eu declaro o x como number, eu passo 2, ele aceita e retorna 4, eu passo null e ele não reclama, e isso eu fiquei um pouco decepcionado com o TypeScript. O Flow, ele corrige isso, eu vou mostrar mais para frente. E quando tem uma string, que é o caso realmente importante, ele diz, não pode, e aí você nem compila. No Flow, ele garante os 2 cenários, tanto o null quanto a string, ele já avisa, meu filho, está errado, você tem que passar um número.
Mas isso tudo veio do React, isso tudo veio dos prop types, extremamente simples, mas que garantiam a tipagem do seu sistema. De novo, é outra coisa que o React trouxe de funcional para a comunidade, que hoje em dia todo mundo concorda. Você tem o Angular 2, por exemplo, em TypeScript. Aqui um exemplo mais assim extremo, que é a linguagem Elm, que ela já garante a tipagem forte na própria linguagem. Então, por exemplo, essa é a mesma função double. Quando você passa 2, você retorna o 4 ali em cima, tudo tranquilo, mas e se você modificar? Por exemplo, quando você passa 2 como uma string, talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas lá em cima eu estou passando, em vez de 2, uma string com 2. Então ele nem compila, ele já te fala, meu filho, 2 está errado, 2 não é um int ou um number, 2 é uma string, então nem faça nada. Ou então, quando você muda a tipagem do double, falando que você precisa receber uma string, ele também, quando você passa um int, ele já diz que está errado e nem compila. Esse é um caso meio que extremo assim, mas muita gente tem adotado a linguagem Elm e gostado bastante. Mas, de novo, tudo isso veio do React. E no final das contas, programação funcional é sobre funções, e funções puras. E o principal objetivo de uma função pura é evitar o side effect, como já foi falado anteriormente. Esse é um gráfico assim padrão quando você tenta entender uma função pura, que você tem um input x e depois da transformação da sua função, você tem um output f de x. Extremamente simples, é meio matemático, né, pode assustar algumas pessoas, mas é um conceito simples. Aqui, por exemplo, na função double que eu tenho, eu recebo um x e retorno um x vezes 2. Essa é uma função pura, eu não dependo de nada que está fora de mim e eu não modifico nada que está fora de mim. O interessante da função pura é que a gente tem uma notação que a gente pode escrever elas todas da mesma forma, e eu vou tentar modificar ela. O double de x, como eu falei, é x vezes 2. Ou então, x vezes 2, eu posso simplesmente botar um y. Ou então, em vez de double, é qualquer coisa, qualquer função, porque é uma função pura, então eu posso escrever elas da mesma forma. Ou então, em vez de x, que é uma variável que não significa muita coisa, a gente pode botar um d, que é dados. E, em vez de y, é o v, de view, é a minha visualização final. Ou então eu posso trocar de ordem e fazer que a minha view é a função, depois de você aplicar os dados. E que é justamente aquele slide que a gente começou a talk, que React, no final das contas, é sobre funções puras, é sobre você compor as suas funções puras. Então, o core do React, o que venceu naquela época, em 2015, o que convenceu a galera, além do fracasso do Angular 1 e da espera para o Angular 2, é de que React estava flertando muito fortemente com programação funcional e todas as garantias que programação funcional te dá. Então, se vocês gostaram da talk e querem saber mais sobre programação funcional, sobre JavaScript, sobre PWAs, eu falo direto no meu Twitter. Se vocês tiverem dúvidas também, críticas, sugestões, é só falar comigo e obrigado. Boa, Matheus. Isso aí, mano, da hora.